Excelentíssimo Sr. Almirante Vidal Abreu, muito digníssimo Presidente da Academia de Marinha, excelentíssimos senhores académicos, excelentíssimos senhores almirantes e demais oficiais, minhas senhoras e meus senhores, excelentíssimos senhores ex-comandantes da fragata, comandante Hermesílio Capelo, oficiais, sargentos e praças da guarnição da Capelo de 1975. Estou aqui a ver alguns que podiam levantar o braço para se identificarem melhor. Muito bem. Eu quero agradecer ao Sr. Almirante Vidal Abreu a oportunidade de lançar o Diário de Bordo nesta ilustre casa e ao Sr. Almirante Rodrigues Nascimento ter aceito apresentá-lo, tendo sido um dos comandantes da fragata, comandante Hermesílio Capelo, de que este diário conta uma das suas mais importantes missões. Não podemos contar com a presença do comandante Filipe Mendes V, comandante da fragata em 1975, durante a extraordinária missão de que esta obra relata pela voz da sua guarnição. Falei com ele há horas. Está bem, mas impossibilitado de estar presente. E envia a todos os membros da guarnição da Capelo e a todos os dois comandantes e todos os membros da guarnição de Capelo durante a sua vida os seus melhores cumprimentos. No entanto, quero deixar-lhe aqui uma singela homenagem, pois a missão de 1975, a missão associada às independências de Moçambique e de Angola, foi coroada de êxito, única e exclusivamente pela qualidade de um comandante que soube, durante o conturbado processo revolucionário em curso, em 1975, com muito engenho e arte, transformar um navio que larga para uma longa missão, com uma guarnição inexperiente, muitos embarcados de véspera, sem período de treino básico, numa unidade pronta para essa exigente missão e para o combate, se tal fosse necessário. Não foi pouca coisa. Quanto ao livro e ao seu autor, quero precisar que sou apenas o coordenador de diversas contribuições que muitos membros dessa extraordinária guarnição quiseram incluir, pelo que a obra se pode classificar de coletiva, sendo o trabalho do coordenador de muito menor valor do que tudo o que ela relata. Porquê este livro e porquê é que se intitula Diário de Bordo? Uma resposta imediata é porque os marinheiros são diferentes. Aliás, é sobre esta expressão, na sua forma interrogativa, que o coordenador desenvolve a introdução ao Diário de Bordo. Socorrendo-se de um texto de título semelhante, Porquê é que os marinheiros são diferentes, o contra-almirante da US Navy, Winnefeld, desenvolve extensivamente as razões pelas quais os marinheiros são diferentes dos seus camaradas do Exército e da Força Aérea. Dentre muitas diferenças que enuncia e fundamenta, quer sejam relacionadas com o espaço em que as operações se desenvolvem, com as características das operações navais, da configuração única dos navios de guerra e da peculiaridade da vida a bordo, há uma que eu quero salientar e que cito. Um marinheiro lembra-se sempre do seu primeiro navio. Não há oficial que não se lembre dos nomes do marinheiro de leme e do vigia do seu quarto, bem como das situações que enfrentaram juntos no mar ou no porto. Uma das experiências mais gratificantes para o homem do mar é recordar os bons tempos, quando se encontra com antigos camaradas da guarnição. Esta experiência vivida pelos marinheiros ao longo das suas carreiras gera um sentimento de lealdade entre as guarnições e com a Marinha, sendo um elo que não tem correspondente nos outros ramos. Em que é que a atraente visão sobre os marinheiros que se alonga na introdução interessa a este diário de bordo? Eu julgo que as experiências relatadas nesta obra se enquadram plenamente na descrição dos marinheiros exposta pelo Almirante Winnefeld. Os perigos e dificuldades que ultrapassaram, os momentos de confraternização, os mares por onde navegaram, as experiências que viveram, os quartos noturnos, as tempestades sofridas, a observação do firmamento e pela profunda transformação política que ocorreu no país, transformação intimamente ligada ao propósito da missão aqui relatada, moldaram este grupo de marinheiros que, depois da sua importante missão, ainda mantêm o amor pelo seu navio, saúdam o seu comandante e reiteram a amizade pelos seus camaradas. Foi exatamente isso que aconteceu. 40 anos depois da missão da fragata comandante Hermesílio Capelo, em 1975, reuniu-se a Câmara de Oficiais, a que se juntaram alguns sargentos e praças para confraternizar e relembrar esta missão que deu origem ao título deste diário de bordo. Ou seja,
que deu origem ao subtítulo deste diário de bordo. A extraordinária missão da fragata NRP Comandante Hermesilo Capelo, contada pela sua guarnição, que em 1975 fez o périplo de África, participou no processo de independência de Moçambique e de Angola e ficou conhecida como Nau das Independências. Demonstrada a origem do subtítulo, resta-me justificar o título, pois diário de bordo não é uma expressão naval. Num dos encontros posteriores à celebração dos 40 anos da missão de 1975, o marinheiro Lessista Rosa partilhou um pequeno caderno onde tinha anotado dia a dia onde estávamos, os portos visitados, as milhas navegadas e outras efemérides que intitulou Diário de Bordo. Até aí era um documento pessoal e inédito. Pouco depois, um outro marinheiro, o marinheiro Eduardo Camilo, marinheiro de manobra, exímio marinheiro de leme e patrão de gasolina, que nenhum dos oficiais esquece, também fazia a faina da proa, na qual o marinheiro Rosa manobrava o guincho. Ambos estavam numa posição privilegiada para apreciar as aterragens e trocar pensamentos nas largadas. Assim, 40 anos depois, as duas mentes fundiram-se e, sobrepondo-se à simples cronologia dos eventos, enriquecem o texto inicial com os sentimentos profundos subjacentes a uma missão exigente, longa e num período excepcional da história nacional. Os marinheiros chamaram a esse texto Diário de Bordo, que assim ficou como título da obra e que é também o título do primeiro capítulo. Esse texto, que o coordenador circulou por todos os envolvidos, recebeu diversas e alargadas contribuições, contando peripécias e histórias desde a largada de Lisboa, a 27 de janeiro de 1975, até a chegada a Moçambique, a 25 de março, com escalas em São Vicente, Ana Chaves e Luanda. 3 meses depois de ter chegado a Moçambique, a 24 de junho de 1975, a Capelo suspende em águas territoriais de Moçambique, já país independente. De regresso a Angola, dobrou o Cabo da Boa Esperança pela última vez. Foi um momento pleno de emoção que a guarnição não esquece e bem registra. Para resumir, a Capelo ficou em Angola até à independência, a 11 de novembro de 75, como adiante mencionarei. Tendo havido necessidade de ilustrar a capa, pedi ao comandante Alvarenga Rua, notável pintor de temas navais e também oficial dessa guarnição, que recordasse numa pintura um momento único da missão. Agradeço-lhe a pronta resposta e o seu acordo para ilustrar não só a capa do Diário de Bordo, mas também ter facultado o quadro que agora se apresenta neste cavalete e que intitulou de Capelo, o último navio português a sair do Índico, deixando o Cabo da Boa Esperança por estibordo, depois de há mais de 500 anos Bartolomeu Dias o ter dobrado na direção oposta. Fica assim justificado o título, Diário de Bordo, o subtítulo, que indica o seu conteúdo, o relato da missão da Capelo contado pela sua guarnição e a ilustração da capa, com o quadro da Capelo assinalando o fim da presença portuguesa no Índico. Concluído o primeiro capítulo, a tarefa do coordenador foi desenvolver outros capítulos que ampliassem os eventos inicialmente descritos pelos marinheiros e que desse uma sequência narrativa que contribuísse para os objetivos da sua publicação. Pareceu-me adequado incluir o relatório do comandante, relativo a essa missão. Documento provavelmente nunca lido depois da sua distribuição inicial em 1976. Este relatório está reproduzido na íntegra do seu corpo e permite completar a descrição inicial dos marinheiros com elementos formais e assim reforçar o valor histórico do primeiro, constituindo o capítulo 2. Quero agradecer ao diretor da Biblioteca Central de Marinha, o Arquivo Histórico, ter autorizado a reprodução desse relatório. A este relatório, o comandante Mendes Quinto adicionou relatos muito interessantes de vivências bem gravadas na sua memória e que, sendo inéditas, quis partilhar especificamente para esta obra. Embora referidos no Diário de Bordo dos Marinheiros e no relatório do comandante, há, entre muitas outras,
três importantes componentes da missão que são ampliadas no capítulo intitulado A Nau das Independências. Uma foi o transporte de um batalhão da Frelimo da Tanzânia para Moçambique, missão que nunca tinha sido atribuída a nenhum navio. Outra foi o apoio às nossas forças nos últimos dias da soberania portuguesa em Moçambique e em Angola, sendo um dos últimos navios a largar desses territórios, o que também nunca tinha acontecido antes. Por fim, e já no regresso à base naval de Lisboa, por alturas do Golfo da Guiné, descreve-se com detalhe o salvamento e apoio a traineiras que tinham largado de Angola antes da independência, o que deve ser considerado como uma ação humanitária e de salvaguarda da vida no mar, pouco conhecida e não reconhecida, mas de que a guarnição da Capela 75 se pode orgulhar. O diário de bordo contém também elementos artísticos, frutos da imaginação dos marinheiros, que, para além do retrato do comandante Mendes Quinto pelo distinto pintor comandante Alvarenga Rua, também inclui uma ode à Capelo, declamada pelo comandante Mendes Quinto no momento do afundamento da Capelo como recife artificial em frente de Alvor, bem como outras ilustrações da autoria dos marinheiros. Num outro capítulo, e para memória futura, faz-se uma síntese da vida de Capelo e das inúmeras missões que realizou com sucesso. Teve 15 comandantes e terminou a sua vida operacional após 40 anos de bons e leais serviços. Contudo, ao contrário do destino de todos os navios, quase sem exceção, não foi desmantelada. A Capelo teve a sua vida prolongada e existe hoje transformada em recife artificial ao largo de Alvor, onde a vida marinha se agrega e a torna imortal, porventura o fim nobre do navio de guerra. O diário de bordo, na contracapa, mostra fotografias da Capelo já recife artificial. A esta condição de imortal pode associar-se igualmente à fragata Capelo ser o único navio da Armada e certamente o único no mundo que, enquanto navio da nação soberana, participou ativamente no processo de transição para a independência de partes dessa mesma nação, como ocorreu em Moçambique e Angola em 1975 e Timor 25 anos depois, ou seja, em 2000, neste caso sob o comando do atual vice-almirante Pires da Cunha. O desenvolvimento do diário de bordo ocorreu em tempos de pandemia, com todas as restrições que conhecemos, e fez interromper o saudável convívio anual da guarnição da Capela de 75. No entanto, apesar de todas as limitações, foi possível organizar na Sociedade de Geografia, no dia 6 de outubro de 2020, uma pequena cerimónia de distribuição de uma primeira edição, sendo hoje o lançamento da segunda edição, revista aumentada e prefaciada pelo Contra-Almirante Casqueiro Sampaio, o último comandante da Capelo, a quem mais uma vez agradeço as palavras que muito enriquecem o diário de bordo. Para além do objetivo principal do livro, que é homenagear o navio, o seu comandante e a guarnição de 75, há também o objetivo de deixar esta história escrita para os nossos netos e, pela benevolência do Presidente da Academia de Marinha, Almirante Vidal Abreu, partilhar agora com Vossas Excelências alguns dos eventos neles relatados e deixar esta obra nas bibliotecas da Marinha e dos clubes. Por isso, entendeu o coordenador também deixar algumas reflexões pessoais em tempos de pandemia, em textos num pós-fácil intitulados de Ensaio sobre a Pandemia e Consequências Estratégicas da Pandemia. Por fim, resta-me agradecer a todos os elementos da guarnição de Capelo que contribuíram com textos, relatos, ideias, para que este diário de bordo possa representar uma homenagem ao nosso navio, ao nosso comandante, à nossa guarnição, desejando-lhes bons ventos e mar de feição. Agradecimento e votos extensivos a todos os ex-comandantes da Capelo aqui presentes. Obviamente, como coordenador da obra e seu editor, qualquer erro ou omissão é da minha inteira responsabilidade. Ao Sr. Almirante Vidal Abreu, Presidente da Academia de Marinha, mais uma vez agradeço a oportunidade de lançamento do diário de bordo nesta ilustre casa, e ao Sr. Almirante Rodrigues Nascimento o ter aceito fazer a sua apresentação. O Almirante Rodrigues Nascimento foi comandante
O Almirante Rodrigues Nascimento foi comandante da fragata Hermesilo Capelo de setembro de 1986 a julho de 1988 e foi meu comandante no submarino Albacora em 1976 e 77. Muito obrigado. Portanto, eu vou dar ao início a esta palestra e começo a dizer excelentíssimo Sr. Almirante Vidal Abreu, muito digníssimo Presidente da Academia de Marinha, excelentíssimos Srs. Almirantes, excelentíssimos Srs. Académicos, se os há presentes, excelentíssimos oficiais, quer da guarnição ou guarnições das fragatas Hermesilo Capelo. Excelentíssimo Sr. Comandante Costa Ramos, coordenador da obra, que hoje vai estar em foco. E excelentíssimos membros da guarnição da fragata Hermesilo Capelo, navio que originou o relato que vai ficar como um marco escrito na história da Marinha. Não posso deixar de destacar o então ex-marinheiro e eletricista Carlos Rosa, manobra Eduardo Camilo, ausente, e telegrafista Alexandre Sá, também ausente, os quais, com a sua perspicácia e oportunidade, fruto de uma experiência pessoal, coligiram elementos e contributos, teceram comentários e deram forma às notas, as quais acabaram por incentivar e promover o lançamento desta obra e voluntariou o acréscimo de outros depoimentos esclarecedores. Excelentíssimos senhores e senhoras, antes de iniciar esta apresentação, se me for admitido e permitido, gostaria de dedicar uma palavra de solidariedade, sem qualquer reticência, ao povo da Ucrânia e manifestar o lamento pelos inimagináveis tristes acontecimentos que esse povo sofre no solo pátrio, para os quais o mundo inteiro não tem estado insensível e tem demonstrado grande unidade e apoio. Retomando a ordem do dia, digo, como se pode deduzir das palavras que relatam sobre a vida naval, estou indiretamente ligado à efeméride de hoje por ter sido também comandante da Hermesilo Capelo. Aliás, referido pelo engenheiro Costa Ramos. Antecipadamente gostaria de esclarecer os menos avisados de que esta apresentação ocorre na sequência de uma anterior realizada a 6 de outubro de 2020 na Sociedade de Geografia, a qual, devido ao Covid-19, não teve a dimensão e o reconhecimento público merecedor, não tendo sequer o contexto naval qualquer relevância. No sentido de dar à obra uma maior projeção e principalmente na esfera naval, fomos convidados a vir a este auditório para que o livro recebesse os omissos créditos navais e permitir, através da efeméride, obter maior e devido reconhecimento ilustre e ser inscrito no espólio desta Academia numa dimensão adequada. Posso com alguma ênfase afirmar que não fui eu que tive a opção e o privilégio de escolher o livro a apresentar, mas, por antítese, ter sido o coordenador da obra a procurar-me e a vir ao meu encontro para me propor a apresentação de um livro por ele alinhado e posto em forma, fato ao qual não pude ficar insensível, aluindo com a minha participação, ao considerar uma exigência natural e necessária, presumivelmente, numa escolha entre possíveis, porque haveria outras pessoas mais qualificadas e que poderiam conduzir este evento dando melhor brilhantismo e sucesso.
seja como for, ao dizer presente, me prontifiquei para que, com humildade e satisfação, apresentar esta obra que grande significado tem para alguns dos presentes. Considero ter sido afortunado por me ter sido concedida esta grande honra e, sem descurar a responsabilidade inerente, irei proceder ao lançamento e apresentação deste outro contributo enriquecedor da história naval. Pena tenho por estarmos a perder a memória e a imagem dos inúmeros e variados outros acontecimentos retidos em todos aqueles que nos últimos 70 anos não se abalançaram a escritos idênticos ao qual está aqui hoje sob escrutínio. Relatos, contributos semelhantes ao presente não são frequentes, mas são importantes, úteis e apreciados, por poderem constituir referências e base para a interpretação e avaliação de um período histórico como o que atravessámos no terceiro quarto do século passado. À parte do objetivo deste momento, gostaria de aproveitar a ocasião para dizer que, por pura coincidência, ele me faz recordar, portanto, um diário manuscrito por meu avô. À semelhança do que fizeram os ex-marinheiros acima referidos, notas que permiti fotocopiar e que está inscrito no acervo da Biblioteca Central de Marinha, arquivado em forma de livro. O meu avô era à data o chefe do curso de guarda-marinhas que realizou a volta ao mundo no cruzador São Gabriel. O navio largou de Lisboa a 11 de dezembro de 1909, com destino a Cabo Verde, para, a partir da cidade da Praia, iniciar a viagem de circunnavegação no dia 28 de dezembro de 1909, em plena monarquia, e terminar a mesma viagem em 31 de março de 1911, já na República. Retomando a singradura do meu propósito, a obra que me foi dada a apresentar, que é um magnífico trabalho onde estão reunidos diversos depoimentos, vivências e experiências de um conjunto de homens que, no cumprimento dos seus desígnios de uma missão nacional, a transformaram num retrato digno e exemplar de um quadro naval, merecedor de se perpetuar no tempo para além dos momentos vividos e ter no futuro o devido reconhecimento. A obra classifica-se por si próprio com o seu título, O Diário de Bordo, integrando dois géneros escritos, viagens e diários. É um livro que poderia ser adotado a título mais sugestivo de Anais das Independências, embora na sua capa lhe faça uma alusão indireta e menos relevante, onde se reproduz um retrato perfeito da fragata Hermenegildo Capelo, pintada pelo comandante Alvarenga Roa. A sua narrativa dá a conhecer o dia-a-dia ao longo das suas derrotas, quer para de e nos oceanos Índicos e Atlântico, na prossecução e cumprimento da missão que era participar no processo de independência de Moçambique e Angola, no ano de 1975. Foi nesse desempenho que adquiriu um segundo nome, Nau das Independências, à semelhança de famosos escritores, um pseudónimo, se assim posso chamar. Igualmente, em data anterior, a fragata Pedro Escobar passara a ser conhecida por Gina, uma atriz italiana de renome na época, pelas linhas invulgares e atrativas que ambas possuíam. 25 anos envolvidos, por acaso ou intenção, a Hermenegildo Capelo ainda se viu envolvida na independência de Timor, reforçando com essa mais recente missão o seu nome fictício. Numa visão multifacetada e numa abordagem sintética, o livro descreve o périplo do navio por esses mares bem conhecidos dos portugueses desde há 5 séculos, e onde, com esta última missão, deixámos definitivamente de marcar a nossa presença.
A visão por mim caracterizada pretende salientar na descrição uma observação segundo um plano informal da guarnição, de modo pessoal e atento, configurando relacionamentos, exprimindo observações e analisando e descrevendo situações, enquanto que a outra, vista num plano diferente com caráter mais formal e oficial, constatada e narrada pelo comandante num relatório submetido aos seus superiores, segundo regras padrão e objetivas específicas e pré-determinadas, não dando possibilidade a grandes divagações. Não se contradizendo ambas, são contudo complementares e por vezes sobrepostas, mas com inflexões inerentes aos seus propósitos e às suas fontes, origens, sensibilidades e sentimentos expressos. Também algumas fotografias ilustram, memorizam e identificam alguns dos participantes no evento. Após a minha leitura do livro, gostaria de referir que Hermenegildo Carpelo desarpou de Lisboa com uma guarnição heterogénea e repescada noutros navios e em terra à última da hora e mesmo na véspera da partida, para preencher os diversos lugares necessários a uma lotação reduzida estabelecida à data da partida. Com um treino ainda incipiente, desequilibrado e com manifesta falta de experiência, que lhes garantisse um mínimo de segurança e entrosamento, acabou por cumprir a sua missão com excelência, como de um grupo de homens a trabalhar em uníssono e sintonia há algum tempo, como uma família se tratasse. Foi uma equipe solidária que se transformou, transcendeu e transpôs barreiras durante os 10 meses ausentes da terra-pátria, ganhando um forte espírito de coesão, sentido de irmandade, o qual tem sido perpetuado ao longo dos quase 47 anos posteriores, demonstrando através de almoços, reuniões e ligações particulares, de acordo com os laços de amizade estabelecidos nessa viagem. A partir daqui devemos olhar para o relato da Comissão como uma simbiose das notas coligidas pelos ex-marinheiros anteriormente referidos, outras histórias a valorizar o conteúdo e informação retirada do relatório do comandante. A Comissão, ao ser decidida e anunciada em fins de outubro de 1974, surpreendeu muitos, porque não se esperava a atribuição de qualquer meio naval para o ultramar, considerando estar em marcha o processo de independência dos territórios portugueses em África, como ainda pelo facto de contrariar a divulgada palavra de ordem, nem mais um soldado para o ultramar. Sobrepondo-se o interesse nacional de tudo e de todos, à fragata Hermenegildo Carpelo foi ordenado largar no dia 27 de janeiro de 1975, com a Comissão Superior de reforçar o dispositivo naval de Moçambique, ficando subordinado ao Comando de Moçambique antes de 31 de março, e que, no seu trajeto, deveria exercer ações de soberania e fiscalização. Indicava algumas restrições para o seu trajeto, como listava os portos a visitar e o tempo de permanência nestes. Do relatório do comandante, extraído do registro de execução da missão nas áreas operacionais de Cabo Verde, Moçambique e Angola, o navio cumpriu um largo espectro de comissões. A ação de soberania, a fiscalização da costa, a proteção das nossas forças e transporte militares portugueses e dos movimentos da FRELIM, MPLA, FNLA, UNITA, além dos elementos da população refugiados nas zonas de operações de guerra em Angola.
Com o conhecimento prévio dessa missão e ansiedade e inquietação principal a partir de novembro de 1974, recaiu numa revisão adicional das capacidades e meios do navio, preparando para uma longa comissão, culminando em janeiro de 1975, com a efetiva ordem da sua execução. Podemos afirmar que a comissão se desenrolou sobre fortes contingências devido às condições vigentes no continente com a revolução em curso e em África pelo fato de se encontrar ainda em curso os processos de independência de Moçambique e principalmente de Angola, onde não havia unanimidade de liderança e segurança. Apesar disso, a guarnição atingiu altos padrões de atitude, procedimento e sensatez. E assim afirma o comandante no seu relatório: não posso deixar de pôr em relevo o comportamento impecável de toda a guarnição. Quer nos contactos e por vezes difíceis com as populações dos portos visitados, nas relações com os milhares de passageiros, refugiados e militares transportados. A guarnição da Capel deu exemplos de maior civismo e compreensão, suportando com dignidade todas as situações. Com a viagem iniciada em 1975, no dia 27 de janeiro, terminado no dia 22 de novembro, teve 5 escalas principais, separadas por respectivos trânsitos: Cabo Verde, São Tomé, Angola, Moçambique e Angola novamente. A Hermenegildo Capelo largou de Lisboa no dia 27 de janeiro, com a guarnição invadida por pensamentos que os corroía interiormente numa mistura de sentimentos, interrogações e curiosidades envolvendo a segurança das famílias, amigos e namoradas deixados em Lisboa. A indefinição da necessidade desta missão e dúvidas quanto ao regresso. A evolução política confusa do país, ainda por estabilizar. A aplicação das tradicionais praxes mais antigas aos mais marretas vai harmonizando e integrando os menos receptivos no dia-a-dia de bordo. O navio segue a sua rota, calma e pacífica, para sul, com destino ao arquipélago de Cabo Verde, passando próximo das Ilhas Selvagens, onde tem uma primeira ação de fiscalização e detecta a presença suspeita de um arrastão russo. Passa ao largo do arquipélago das Canárias, sendo o navio invadido por peixes voadores, curiosidade para alguns, e o fosso do rancho da Porca para outros. O comandante, antes de atingir a primeira escala, decide reunir a guarnição, esclarecer e levantar dúvidas. Identifica os objetivos da comissão, realça as características dos africanos e aconselha ao não envolvimento em conflitos com os locais. A 1 de fevereiro, atraca o navio no Mindelo, em São Vicente, Cabo Verde, iniciando uma estadia de quase um mês na região, realizando nesse período algumas curtas visitas à Ilha de Santiago, Cidade da Praia, Brava, na Furna, e Fogo, uma circunnavegação, Sal de Santa Maria e novamente Santiago, Cidade da Praia, para daí rumar a São Tomé. No período de 4 a 26 de fevereiro, as manhãs foram ocupadas em instrução do plano de treino básico, agora com a guarnição completa, a qual adquiriu um adequado extrato de prontidão operacional, apesar da falta de 2 valias: a prática de exercícios de artilharia e o treino da força de desembarque. Navio com uma estiga mais longa no Mindelo, onde a guarnição ia de licenças à terra, comprando as suas primeiras recrutações e procurava apreciar e conhecer os rituais e pratos típicos cabo-verdianos, comendo a típica cachupa, famoso prato típico de gastronomia,
ouvindo as famosas mornas, género musical e de dança proclamado Património Cultural e Imaterial da Humanidade, e participando nas originais coladeiras, género musical e de dança, e nas picapadas, antigos bares particulares dos giradiscos. Ainda na ilha de São Vicente, a guarnição visita a inexorável praia da Baía das Gatas, levando de bordo almoço para um piquenique. Também se constata pela primeira vez o contraste entre a realidade declarada de uma crescente animosidade de uns e a amizade de outros. Não esqueçamos que a independência vem próxima. A 26 de fevereiro embarca em São Vicente, um animado contingente do Exército de regresso à metrópole com destino à Ilha do Sol. Durante a viagem, a alegaria desaparece perante as agruras e inferno do enjoo. E o grupo, naquelas poucas horas, anseia por chegar ao seu destino. Explicito um diálogo interessante entre um soldado e um marinheiro. Dizia ao soldado, pelo comando, como é que vocês conseguem suportar isto? Responde o marinheiro, pois é que há homens para tudo, até para andar no mar. A 28 de fevereiro, deixa a Capelo, a cidade da praia, em Santiago, Cabo Verde, com destino a Ana Chaves, São Tomé. A concretização da independência do arquipélago de Cabo Verde sucedeu a 5 de julho com o navio em Angola. A menos metade da singradura da cidade da praia para Ana Chaves, ao largo da Serra Leoa, a fragata cruza-se com os navios patrulhas Rovuma e Cunene, os quais, com os navios a parar, acabam por efetuar reabastecimento de combustível, víveres e a entrega de correspondência. A 6 de março, em Ana Chaves, São Tomé, onde alguns marinheiros aproveitam para se abastecerem de água potável para evitar e substituir a água dessalinizada produzida no navio. Em Ana Chaves aproveitou-se ainda a escala, tendo sido proporcionados passeios num inebriante e perfumado ambiente de aromas tropicais, às excelentes plantações de café e cacau, à paradisíaca Lagoa Azul e à agulha vulcânica do Pico Cão Grande. A 7 de março, a Capelo largou de Ana Chaves, São Tomé, com destino a Luanda, Angola, onde chega a 9 de março. A independência do arquipélago de São Tomé e Príncipe teve lugar a 12 de julho, com a Capelo, também em Angola. A 7 de março e 8 de março realiza-se a tradicional Festa do Rei dos Mares. É uma realidade sempre vivida por todos os marinheiros da Marinha Portuguesa desde o século passado, ao atravessarem o Equador. Pela primeira vez, certamente. A passagem do paralelo zero obedece a um ritual, aliás, com raízes indecifráveis, quer no tempo como na origem. No entanto, há quem atribua aos portugueses, os primeiros navegadores a atravessar o Equador, a origem do chamado de início batismo equatorial. Esta tradição é normalmente praticada pelos navios de guerra e marinha de cruzeiro, sendo explorado o seu sentido lúdico e de diversão. Na Hermegil Capelo, todo o cerimonial para cumprir a tradição começou depois de se ter atravessado o paralelo do Equador ao fim do dia 7 de março. A escolha do local, a construção de uma piscina de lona com água salgada e outros artefactos são cuidadosamente confeccionados e aprontados. A Capelo recebeu a visita do rei Neptuno, personalizada pelo ex-marinheiro Alexandre Sá, que deixa nas águas circundantes uma escolta de tubarões. Com pompa e circunstância, comandante fardado a rigor, acompanhado por clarim e tambores, aguarda no Portaló a chegada do Rei dos Mares para dar início à cerimónia.
A praxe é detalhada e longamente escrita no livro, com notas, fotografias do marinheiro Sá, mencionando as figuras participantes, discursos e diálogos de oportunidade, caracterizando os pormenores, uniformes e vestes, os libelos acusatórios dos neófitos transgressores, os réus, sujeitos a julgamento, apesar da inocuação dos advogados de defesa, para posteriormente cumprirem castigos hilariantes para os presentes e por vezes cáusticos para os punidos, e depois serem estes submetidos ao batismo. Terminada a cerimónia, seguiu o cético pelo navio, desaparecendo nos seus meandros, retomando-se a rotina normal e recordando os instantes gozados. De 9 a 18 de março, o navio reabastece de combustível, água e víveres a preparar a viagem para Lourenço Marques. Também vou reabastecer. Enquanto atracado na base naval de Luanda, nas instalações navais da Ilha do Cabo, observa-se um grande congestionamento de pessoa militar, guarnições e fuzileiros, empaquetando quer material de armamento importante para enviar de regresso ao continente. A escala é principalmente passagem e lazer, sem atribuição operacional. Nas visitas à cidade de Luanda, assiste-se a um frenético e inusitado movimento de pessoas numa ansiedade de garantir um regresso pacífico à metrópole, vendendo ao desbarato o desnecessário e levando o essencial. A multidão pulula por toda a cidade e a guarnição aproveita o tempo de descanso na procura de entretenimento, compra de livros, discos ou peças da arte indígena que façam recordar a escala, como ocupam tempo nas mariscadas ou a comer o famoso frango à Marialva. A 11 de março, o comandante, apreensivo e preocupado, reúne as guarnições e informa a notícia recebida de um ataque aéreo ao Ralis. Perante esta informação, o navio assume um estado de prontidão que lhes garanta o imediato regresso a Lisboa, indo fundear na Restinga a aguardar instruções. Soube-se mais tarde ter sido uma tentativa de contragolpe sem sucesso, voltando a vida de bordo à normalidade. A 18 de março, a Capelo larga de Luanda e prossegue a sua viagem para Moçambique. De 18 a 22 de março, a fragata, na sua derrota para Sul, assume a sua derrota para Sul. O navio avista por bombordo a Baía dos Tigres, um antigo istmo, hoje uma ilha, desde 1962, o rio Cuneno, o deserto da Namíbia, o Cabo da Boa Esperança, iniciando as guinadas de rumo para contornar o continente africano, o seu ponto mais meridional, o Cabo das Agulhas, o qual demarca a separação dos oceanos Atlântico e Índico. Nesta singradura, nas proximidades do Cabo e com recurso à informação meteorológica, o navio abrandou o seu andamento para passar no intervalo de duas depressões e depois aumentar a velocidade para escapar aos seus efeitos. De 23 a 25 de março, navega-se no quadrante de Nordeste, ao lado da costa oriental, passando-se ao lago do Porto de Elizabeth e Durban, até se atingir Lourenço Marques. A 25 de março, a Capelo aportou a Lourenço Marques e fica atribuída ao Comando Naval de Moçambique. Durante as 3 semanas seguintes, de 25 de março a 14 de abril, retomou a instrução e exercícios no Porto, incidindo em especial em portos de artilharia e organização da Força de Desembarque e ainda treino de mar. Sempre que esteve atracada em Lourenço Marques, a guarnição, quando ia de licença, soube apreciar tudo o que a cidade oferecia, desde
o excelente cerveja laurentina, acompanhada do camarão-tigre ou castanha de caju. Há desgustação em restaurantes, esplanadas e entretenimento no cinema. Na cidade, observa-se um ambiente de grande instabilidade social, com a população branca inquieta e insegura. A 14 de abril, na continuidade do treino do navio, rumou ao arquipélago das Ilhas Primeiras, constituído por 5 ilhas barreiras, Silva, Fogo, Croa, Casuarina e Epidendro, situada no oeste do canal Moçambique, próximo da cidade de Angoche, antiga António Enes, hoje declarada Zona de Proteção Ambiental. O navio fundeou no Porto da Furna, na Ilha do Fogo, o maior dos 5 ilhas, a partir de onde deu início ao treino de mar. As 2 valias de PTB em falta, a prática de exercícios de artilharia e a formação e desempenho da Força de Desembarque foram realizados nesta área durante os 4 dias. A Ilha da Croa, por ser desprotegida e por ser despovoada, serviu de alvo para o tiro de superfície e tiro antiaéreo com as peças de 100 e 40 mm, onde se colocaram alvos em terra e balões com refletor de radar. As ilhas de Casuarina e de Fogo permitiram a realização dos treinos de tiro de armas ligeiras e exercícios de desembarque e reembarque em botes de borracha da Força de Desembarque. 18 a 20 de abril. A Capelo continuou o seu rumo e voltou para Lourenço Marques, onde permaneceu. Chega ao dia 26 de abril, que é o dia do 7º aniversário da Hermenegildo Capelo. Já estou aqui atrasado, pelos vistos. A data do aniversário, marcada pelo dia do aumento efetivo dos navios da Armada, 26 de abril de 1968, foi assinada com o navio a embadeirar em arco, como se estivesse a vestir o seu melhor traje, distribuindo as bandeiras do Código Internacional de Sinais, interligando a proa à popa, ligando os mastos em arco e em paralelo com o sistema de iluminação para que fosse visível de dia e de noite. Nesse dia, o rancho foi melhorado. A guarnição fardou-se com o melhor uniforme e reuniu-se numa única mesa montada no espaço mais largo do navio. Fez-se um bolo alusivo, apagando as velas, cantando os parabéns e dividindo o bolo por todos. Houve discursos de quem de direito e participação de elementos da guarnição em grupos musicais e teatrais. Foi um dia festivo para a Capelo. 8 a 10 de maio, a Capelo larga de Lourenço Marques novamente, por uma visita de lazer, soberania e presença na ilha de Moçambique. A 10 de maio, fundei na ilha de Moçambique, e onde se contata uma população maioritariamente islâmica e hindu, e tudo parece místico e exótico. Os elementos da guarnição de licença em terra adquiriu alguma arte indígena, búzios e miçangas e comeu as saborosas lagostas. 11 a 14 de maio, a fragata, no seu trânsito da ilha de Moçambique, para sul, fez uma última visita curtíssima à Ilha do Fogo, prosseguindo no seu caminho para Lourenço Marques. Nesta singradura, o navio sofreu a turbulência do mau tempo, levando alguns marinheiros mais sensíveis a chamar pelo Gregório. A 19 de maio, atraca ao fim do dia em Lourenço Marques para descansar o pessoal depois da intempérie e prepara a visita à Tanzânia, constituindo uma força naval. De 24 a 26 de maio, a força deixa Lourenço Marques e rumo a nordeste, indo atracar numa escala de cerca de 7 horas na importante porto comercial de Nacala. A 26 a 27 de maio, a força efetua o trânsito de Tanzânia, ultrapassa a foz do rio Rovuma, fronteira norte entre Moçambique e Tanzânia. A 27 de maio a 1 de junho, a força naval, liderada pela Capelo,
integrando as corvetas Pereira Dessa, João Coutinho, acompanhado por navio São Brás, como unidade independente, vai participar na visita de 5 dias à Tanzânia. A Força fez 3 escalas, uma de 27 e outra a 1 de junho, ambas curtas, no porto de Mituara. E uma terceira principal em Dar es Salaam, no intervalo dessas duas. Como manda o cerimonial marítimo, foram apresentados cumprimentos ao Ministro da Defesa, Honorable Sokoine, tendo sido retribuídas com uma ida a bordo da capela do Secretário da Marinha, o Lieutenant Colonel Mkunda. A visita caracterizou-se por alguns aspectos pertinentes de serem mencionados, como a surpresa e pouco comum visita, considerando que foi a partir dessa região que foram lançados os guerrilheiros da Frelimo contra os portugueses estacionados no Niassa e por existirem de parte a parte receios mútuos. A ocorrência de um episódio de aparente confronto, felizmente bem resolvido. A atitude ameaçadora manifestada por uma vedeta rápida da Tanzânia quando a aproximação à Baía de Mikadani, porto de Mituara, requereu a decisão de se assumir o estado de postos de combate, posteriormente anulados após contacto com a vedeta. A não autorizada concessão de licenças, aliás, em consonância com a preferência da guarnição não se ausentar do navio. A decisão foi, no entanto, revista e foi permitido a visita à terra de um número reduzido, devidamente acompanhado por um guia. A apreensão pela polícia de Dar es Salaam das máquinas fotográficas devido à proibição de se tirarem imagens. Após a intervenção do comando da força, as máquinas foram devolvidas, mas sem rolos. O relacionamento cortês e cordial recebido das autoridades militares locais e representantes da Frelimo no decurso da estadia, apesar de terem ocorrido alguns episódios pouco sedutores e de difícil interação com as autoridades civis. E, por fim, a realização de uma recepção em homenagem à viúva de Eduardo Mondlane, para a qual foram convidados representações dos navios como expressão de boa hospitalidade. O passeio ao Parque Nacional de Mikuni, no sul da Tanzânia, organizado para os oficiais. O transporte inicial foi projetado num bimotor que, depois dos receios iniciais ultrapassados, sobrevoou a estepe do Masai em direção ao Serengeti, lugar, em linguagem Masai, lugar infinito. Depois de uma aterragem sem problemas, foram os oficiais transferidos para viaturas próprias, conduzidos a um lotes para um almoço ligeiro, para depois se avançar na savana e observar os elefantes, os leões, os gnus, as zebras, as girafas e outros animais. Mas sempre com a firme recomendação de não abrir a janela. O importante, relevante, inédito e bizarro gesto de amizade e colaboração de Mastrato com o embarque para o Lourenço Marques de um batalhão de Frelimo e de individualidades civis, homens e mulheres, destinados a cargos governamentais, ainda antes de se verificar a independência de Moçambique, apesar do cessar-fogo. Foi outro aspecto considerado de interrogação. De 1 a 2 de junho, a Força Naval deixa a Tanzânia e inicia o trânsito para sul para reabastecimento. 2 a 3 de junho permanece atracado, prolongando a visita anteriormente feita a Nacala, quebrando o enjoo e permitindo o descanso dos elementos transportados. A 3 de junho, a Força Naval diz adeus a Nacala, rumando ao Lourenço Marques, onde atraca a 5 de junho, aguardando a passagem dos dias derradeiros em Moçambique. A vida em Lourenço Marques vai decorrendo numa aparente normalidade, com as pessoas sentindo alguma tensão, instabilidade
e receio, enquanto preparam o seu retorno ao continente e fazem as despedidas. No dia 24 de junho, véspera da independência de Moçambique, a Capel largou do cais Lourenço Marques e foi fundear na Bahia para assumir a responsabilidade de escoltar o navio mercante Infante Dom Henrique, no qual embarcou o alto comissário, vice-almirante Vítor Crespo, e comitiva de regresso à metrópole, depois das cerimónias protocolares da entrega do poder ao governo de transição da Frelimo. A 25 de junho foi declarada por Sr. Machel a independência de Moçambique, na sequência da assinatura dos acordos de Lusaka em 7 de setembro de 1974, na Tanzânia. O navio, na companhia do paquete Infante Dom Henrique, deixou o Oceano Índico, num sentido inverso do que tinha efetuado 3 meses antes. A 2 de junho, depois de ter sofrido de tempo favorável, atracou na base naval da Ilha do Cabo. Nostalgia, saudades. A experiência vivida na escala anterior foram refriadas porque o ambiente que se respirava já não era o mesmo. Ele era tenso, com tiros, explosões nos arredores, de carros abandonados, de um mercado vazio e uma grande desvalorização de angulares, o dito dinheiro macaco na gíria entre marujos. De 11 a 23 de julho, depois de largar de Luanda, o navio rumou a norte, fundeando frequentemente e alternadamente Cabida, Santo António do Zaire, operando num ato de soberania e manutenção da integridade do território. Durante estes dias, 3 histórias foram referenciadas. A fuga dos marujos aos gorilas na floresta do Maiome. A revolucionite aguda de alguns membros da guarnição. E a caçada-pesca de um javali nas águas do Zaire, que acabou em petisco. A 23 de julho, a 9 de setembro, o navio, a partir de Luanda, navega nas águas da costa de Angola do norte ao sul, transportando militares dos movimentos e populações para as suas áreas de influência em ambos os sentidos. As notas relativas a este período foram escassas, admitindo-se poder ter estado na licença o principal anotador desta obra, o engenheiro Marinheiro Rosa. No entanto, posso referir que, em detalhe, foram efetuados 16 trânsitos, dos quais destaco alguns. Assim, de 9 a 16 de agosto, transportou contingentes da FNLA para Sazare, embarcando alguns imantes da Fala para o Lubito, assim como outros mais em Luanda, no trânsito para o sul. No Lubito embarcou outro contingente da FNLA para Sazare, tendo realizado uma escala de 2 horas em Bengala e outra em Luanda, rumando posteriormente a Sazare. A 12 de agosto, no Lubito, verificou-se a invasão das palmetas, pequeno peixe achatado de 10 centímetros, quais foram atraídos pelas luzes do navio e aspirados pelos coletores de água salgada em funcionamento, obrigando o pessoal da máquina a trabalhar extra para limpar os circuitos. De 14 a 26 de agosto, o navio permaneceu no norte, onde desembarcou os elementos da FNLA. Por falta de informação precisa, admito que o episódio intitulado A Golfe e o Golfe tenha ocorrido durante esta estadia em Sazare. Foi uma história de grande diplomacia que inverteu a opinião e visão que os americanos da Gulf Oil Company tinham acerca dos portugueses, com a intervenção do comandante Mendes V, em coordenação com o capitão de Porto, à data, o comandante Andrade e Silva. Em bom da verdade, diga-se que um jogo de golfe resolve grandes e complexas situações. O comandante do navio convidou os americanos para um jantar a bordo, terminando com uma noite de bridge. A impressão deixada foi excelente
e o relacionamento abriu-se parte a parte. O navio tinha necessidade de água doce e esta foi imediatamente fornecida pela Gulf, e sem custo e total surpresa para o capitão de porto. Sucederam outros eventos no enquadramento de amizade com o envolvimento da guarnição e dos funcionários da Gulf, com convites muito mútuos para torneios variados. 26 a 9 de setembro, ficou atracado em Luanda. 9 a 16 de setembro, Capelo desarpa novamente Luanda, com destino a Cabinda, onde fundeou e vai permanecer uma semana, especialmente a fortalecer o bom relacionamento com a Gulf, como exercer a presença e soberania portuguesa. A 16 de setembro a 2 de outubro, o navio ficou atracado de braço dado com o cargueiro Panarrange, atracado no cais da Zinique, em Luanda. Num dia em que a maioria da guarnição saiu para terra, um incêndio flagrou a bordo do cargueiro. Ao constatar o incidente, o pessoal de serviço na Capelo, demonstrando decisão e iniciativa, combateu com extintores as chamas, tendo debelado o incêndio com a prontidão que o seu treino os habitou em apoio à tripulação. De 2 a 10 de outubro, o navio foi mais uma vez destacado para norte, Cabinda Sazaire, onde 2 incidentes ocorreram e merecem ser referenciados e onde a presença portuguesa se resumia ao capitão de porto, à data comandante Barata Botelho, e uma companhia de infantaria com elementos oriundos da Madeira. O primeiro episódio, intitulado Um Grave Incidente, ao qual eu daria outro uma posição firme, mas que o comandante Mendes Quinto soube resolver com a sua sensatez, determinação e exigência. Durante a sua estadia em Sazaire, a guarnição entretinha-se com atividades esportivas e ocupava-se com passatempos lúdicos. Um dia foram jogar futebol de 5 para um recinto polidesportivo aberto, próximo, no entanto, de um posto militar da FNLA. Sucedeu que, numa dessas ocasiões, os jogadores e assistência regressou muito excitada e em pânico, porque ao arrear da bandeira da FNLA, quando o jogo decorria, surgiram 2 militares exaltados com as espingardas FN aperradas a exigirem a sua interrupção e se pusessem sentido. Houve uma troca de palavras, até porque a bandeira não era nacional, como manda ao respeito. O assunto foi levado ao conhecimento do alto comissário, vice-almirante Leonel Cardoso, demonstrando o comandante do navio forte determinação, informando que não transportaria qualquer elemento da FNLA para Luanda sem um pedido formal de desculpas pessoais. O coronel Sony, da FNLA, por fonia quis apresentar essas desculpas, as quais foram exigidas presenciais a bordo. O coronel foi recebido com honra de acordo com a sua patente, aceitou entregar a arma que trazia e justificou a atitude grave e imprópria desses militares. Sanado o incidente e para demonstrar boa vontade, foi-lhe proporcionada uma visita ao navio, após a qual se retirou com o elogio pela sua dignidade e atitude. O segundo episódio, chamado a Tropa Fandanga, passa-se com a companhia de infantaria madeirense. Os seus elementos passeavam-se por Sazaire, gadalhudos, porcos e com calças cortadas e franjadas, parecendo bermudas e usando chanatas como calçado. O comandante, em companhia do comandante Botelho, interrogou sobre aqueles figurões. A resposta foi que eram soldados que deveriam transportar para Luanda. A reação imediata do comandante: "Ah, sim? Então diga-me, capitão. Capitão comandante, que não conheço nem quer ter o prazer de o conhecer. Se os seus homens aparecem assim um dia do embarque, não entram a bordo.
e como são de infantaria, devem estar bem treinados para irem a pé de Cesaire a Luanda. A mensagem foi transmitida ao capitão. No dia do embarque, aqueles soldados apresentaram-se de cabelo cortado, limpos e de camuflado limpo, novo, vincado, para surpresa do comandante do comandante do navio, que disse nessa altura ao capitão: agora sim, tenho o gosto de transportar para Luanda uma companhia do exército português e não um bando de maltrapilhos. De 15 a 21 de outubro, o navio permanece em Lubito, onde assiste aos preparativos de regresso dos portugueses e se apercebe de uma instabilidade e rivalidade entre a MPLA e a UNITA. De 21 a 24 de outubro, a Capelo descansou atracado na base naval de Luanda. A 24 de outubro, o navio largou de Luanda com destino a Moçambique, onde atraca a 25 de outubro. Sabendo que uma força militar liderada e enquadrada por oficiais da África do Sul, vinda da Namíbia, tinha atravessado o rio Cunene. Era a Operação Savana em curso. O episódio ficou conhecido pela invasão do Sul, tratando-se, na realidade, num confronto entre forças da MPLA e tropas mistas da UNITA. Os flechas da FNLA e mercenários que levou à ocupação de Moçambique pela UNITA. A atitude do diálogo do comandante Mendes V e do coronel do Exército da África do Sul permitiu acalmar a tensão, se alguma vez chegou a haver. A 29 de outubro, a fragata larga de Moçambique para regressar a Luanda. A 7 a 8 de novembro, a Capelo efetuou alguns exercícios de tiro de peças de 40 e 100 contra alvo flutuante e testes de aterragem e descolagem em helicóptero Alouette, na plataforma da tolda, quer fundeado, quer a navegar, desde que se verificasse boas condições de mar, como ainda manobras de reabastecimento com o petroleiro São Gabriel. A 10 de novembro é o dia do Adeus África. É o início do regresso. A Capelo era uma das unidades que formava a Força Naval com a fragata irmã, comandante Ivens, a assumir a liderança da força. A corveta General Pereira Dessa, o petroleiro São Gabriel, o navio Hospital Girianes e os navios de transporte de tropas, Niassa e Luís, todos ali. A força vai saindo unidade a unidade e tomando o rumo da Portugal. Foi um momento de tristeza e silêncio, deixando para trás uma Angola desentendida e a degladiar-se internamente. Luanda não era controlada por Portugal e a circulação de pessoas era perigosa. Evitava a saída à cidade. Ocorreram, no entanto, alguns incidentes resolvidos com calmas e bom senso. A 11 de novembro, Agostinho Neto, líder da MPLA, declarou a independência de Angola unilateralmente, enquanto Olden Roberto, em Luanda, enquanto Olden Roberto lidera a FNLA e fazia o mesmo no Ambis, e Jonas Savimbi, líder da UNITA, no Uambo, antiga Nova Lisboa, verificando-se o incumprimento dos acordos de Alvor assinados em janeiro de 75. Com esta divisão tripartida, iniciou-se uma guerra civil de luta pelo poder entre os três movimentos que se prolongou por muitos anos. A 12 de novembro, a fragata Capelo, que integrava a força operacional constituída depois da largada de Luanda, recebe uma mensagem para destacar e tentar localizar um grupo de traineiras de refugiados. Assim se deu início ao apoio às traineiras refugiados, que inclui longo relato neste livro, para obviar de se dimensionar a linha cronológica de um ou outro acontecimento, deixando à leitura da obra
aos mais interessados, onde poderão alegar o seu conhecimento e, inclusivamente, ler recordações sentidas. A 13 de novembro, no trânsito Golfo da Guiné até à Costa do Marfim, o navio consegue estabelecer comunicações. A 14 de novembro, nas proximidades da Costa do Marfim, a caminho do Cabo Palma, a Capelo detecta visualmente algumas traneiras em manifesta dificuldade, às quais foram prestadas todo o apoio, quer em material e víveres, como psicologicamente e segurança. A 15 de novembro, na pernada Cabo Palmas para a Serra Leoa, a fragata foi substituída pela corveta General Pereira Dessa e reintegrada na força. De 6 a 21 de novembro, a força, na sua derrota final da Serra Leoa para Lisboa, passa pelo Largo Dakar, com o Cabo Verde a oeste, a Mauritânia do Saara Ocidental, do Cabo Bojador, aproximando-se da Ilha das Canárias, da costa de Marrocos, a caminho do Banco Corrintes. A 22 de novembro, depois de deixar a força, navega independente para Lisboa, numa manhã de nevoeiro, atracando mesmo assim na base naval do Alfeite. Num ponto de vista técnico, o livro averba outro tipo de informação, baseado em cálculos estatísticos, percentuais, tempos e milhas, referentes a percursos, estadias, treinos, navegação e reparações. Ainda a título de clarificação, informo que a diluição e distribuição pela minha apresentação de alguns fatos referidos no capítulo 3, algumas ocorrências, no capítulo 4, a Nau das Independências e capítulo 5, a Ode da Capelo. No capítulo 6, para Memória Futura, aborda a vida da fragata Comandante Capelo, Hermenegildo Capelo, onde foi construída características, missões e listas de comandantes durante os seus 36 anos de idade. Também menciona a sua perpétua missão com o assentamento no fundo, o terceiro navio do Parque Subaquático Ocean Revival, ao lado da corveta Oliveira e Carmo e do patrulha Zambeze, a 30 metros de profundidade ao sul do Avor, onde hoje também já está mais um navio hidrográfico. Assim, a 15 de junho de 2013, evitando a decisão desprezível e ignóbil do desmantelamento, mas pelo contrário, o assumir a partir de então e para sempre a subida à honra de cumprir, no âmbito do projeto Ocean Revival, um papel determinante e resoluto como Recife Artificial, perpetuando-se como navio de guerra afundado deliberadamente com fins altruístas. Destaco e torno relevante a inclusão... Aqui já devia ter feito isto. Bem, já atrasado. Destaco e torno relevante a inclusão de um prefácio inexistente na primeira edição, escrito pelo último comandante, o contra-almirante Cascais Sampaio, que hoje está aqui presente, numa abordagem catalisadora e dirigida a todos aqueles, tanto homens como mulheres, que serviram na Capelo, desde o primeiro dia até ao seu espírito final como meio de combate. Por minha iniciativa, coloco este pensamento que poderia ter sido uma premonição. Pondo a minha imaginação a funcionar, coloco como admissível que o rei Neptuno, antes de se retirar, a quando da sua visita ao navio, durante a comissão da Nau das Independências, tenha secretado a Capelo, para se manter a sua compostura, cumprir a missão em curso nos mares do Sul, com coragem e êxito, assim como todas as outras mais tarefas no cumprimento de uma missão eterna, com a honra, reconhecimento e prestígio no seio do seu reino submarino. Não posso deixar de mencionar e transcrever as palavras sentidas e emocionadas do comandante Mendes Pinto, escritas no epílogo desta obra, onde diz: "E tu, fragata amiga, que repousas nos fundos do mar de Alvor, e que dás a vida à flora e fauna marítima,
e recreio aos mergulhadores que te vão visitar. Deves sentir orgulho de ter representado a Marinha Portuguesa no último adeus ao Império Ultramarino e que Camões e Pessoa também cantaram nos seus poemas universais, para a honra e memória do nosso e velho glorioso Portugal. O livro inclui ainda um capítulo que reproduz, depois de devidamente ilustrado pelo marinheiro Camilo, a Oda a Capelo, escrita pelo comandante Mendes V e declamadas na ocasião do afundamento da Capelo a sul do Alvor. Também o pós-fácio, inserido nas últimas 28 páginas da segunda edição desta obra, aborda um conjunto de ações e conceitos complementares e pertinentes com implicação na sua elaboração e na sua divulgação. Assim, traça o programa organizado para os eventos de 6 de outubro de 2020, com os relatos circunstanciados do desenrolar desse dia, a preparação do acontecimento, a concentração da delegação na Casa da Balança, a audiência e cumprimentos do Almirante Sema, Almirante Mendes Calado, o almoço da delegação na messe do edifício da Administração Central de Marinha, finalizando com uma apreciação singela na Sociedade de Geografia, com condições tristes devido a fatores restritivos heterógenos impostos pelo Covid-19. Coloca um conjunto de novas fotografias retratando os acontecimentos do dia 6, com a oferta do diário de bordo ao Almirante Sema. Inclui com alguma extensão um conjunto de comentários e reflexões sobre o Covid-19, contextualizando as implicações de uma sociedade global e particularmente na edição, divulgação e apresentação do livro. Neste âmbito, sob a forma de ensaio, listou uma série de reflexões com a intenção do escrito pró-memória, dando ênfase às profecias do colapso do planeta perante as calamidades do género ou de outras e às realidades das populações para eles sobreviverem. Aos avanços tecnológicos ligados aos resultados terapêuticos positivos e com o imediatismo conseguidos no tratamento de doenças pandémicas ou outras. Ao espírito humanitário e solidário demonstrado por grande parte da sociedade perante uma pandemia global, aceitando os resultados terapêuticos, as prioridades e os confinamentos. O binómio saúde-economia, no equilíbrio proporcionado pelas vantagens e desvantagens criadas, estabelecidas por ambos. A capacidade reativa entre uma Ásia onde se admite ter surgido o Covid-19 e que foi capaz de combater e controlar com eficácia a pandemia, e um mundo ocidental mais evoluído, incapaz e impreparado para responder com energia a idêntica ameaça. A existência de minorias céticas e negacionistas, procurando culpados e assumindo posições de confronto e utilizando as redes sociais como meios de comunicação dos seus ideários agitadores. Também entrou na discussão dos desníveis sociais, de conhecimentos diferenciados entre pessoas e na posição errática e menos verdadeira de líderes associados, por vezes, à corrupção e à exploração dos governados. Apontou igualmente, num processo mais desenvolvido, a influência e as consequências do Covid-19 na geoestratégia mundial, identificando vulnerabilidades, mudanças na atitude e decisões político-económicas e no potencial desejado de alterar o posicionamento dos cenários internacionais. Por último, referiu e transcreve o adotado conceito e a tradição de o nosso navio, redigido pelo Almirante Sarmento Rodrigues, quando foi comandante do contra-torpedeiro Lima, de 41 a 45, e retirado do seu livro Rio Lima, o seu navio e os seus heróis, com a edição de 44. Ele enaltece o espírito de marinheiro, de sacrifício, de lealdade, de fraternidade e de solidariedade, fomentados, fortalecidos e unificados pela vivência prolongada nos navios da Armada.
A transcrição do texto do almirante James Wenfeld, aliás já referenciado anteriormente, incluída na introdução do livro, complementa este mesmo tema explicando porque é que os marinheiros são diferentes quando comparados com os guerreiros dos outros ramos. Também o comandante Alvarenga Rua, tenho o prazer de estar presente, tenho o prazer disso, foi citado permitindo explicar a experiência multidisciplinar dos marinheiros, traduzida nos cartões de talho, assim como o relacionamento único entre chefes subordinados, assente no respeito e cortesia dos intervenientes numa coabitação reduzida. Uma nota, por mim, acrescida é o manifesto desejo que mulheres têm aderido a este espírito marinheiro e ter sido a capelo o primeiro navio a entregá-las na vida de mar. Como conclusão, digo que, no resumo desta apresentação, tive a intenção e preocupação de estabelecer uma linha condutora do desenrolar cronológico da missão e na enfatização, embora superficial e não abrangente, de aspectos relevantes e significativos, referindo por vezes alguns episódios. A leitura do livro certamente avaliza o escrito redondo, poético e detalhado de muitos pormenores, uns curtos, outros extensos, ao qual permitirá uma percepção completa do seu todo. Para finalizar esta minha intervenção, gostaria de referir que a obra se direciona segundo uma linha vertical de ligação no tempo, com a passagem das inúmeras guarnições com as suas diferentes missões e histórias, a darem vida ao navio durante os seus 36 anos de idade, destacando a nau das Independências como a missão mais relevante, gratificante e imorredora entre todas. Sim, porque a Capelo foi a data altura a única expressão de soberania portuguesa, apesar da sua missão ser essencialmente naval-militar, terem aspectos políticos de grande impacto. Numa visão horizontal, afirmo que a obra nos elucida como um grupo de homens desligados, desconhecidos, descrentes e contrariados se juntaram e se tornaram numa massa humana consistente, íntima, crédula e feliz, capaz de cumprir com zelo e denodo o que parecia de início pouco possível, mas que só a formação marinheira consegue ultrapassar e atingir, imitando a coragem e determinação dos nossos ancestrais navegadores, descobridores há 500 anos. Termino a afirmar os sentidos inversos de Bartolomeu Dias e Mendes Quinto. 5 séculos depois, os portugueses terem entrado no Índico, a fragata Hermenegildo de Capelo representou o último ato de soberania portuguesa nessa área. Tenho dito, agradeço a todos a paciência com que me ouviram. Sr. Almirante, é com todo gosto que, não sei se querem fazer alguma questão, mas tenho aqui o coordenador que quer...